Graça e muita paz, amados eleitos do Senhor. Mais uma vez aqui, Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça, e pedindo perdão porque a demora tem sido assim, por causa dos dias aí que está meio corrido, meio atarefado, mas nós estamos aqui, nunca deixamos de comparecer, para falar um pouquinho do Evangelho genuíno, do Evangelho da Graça. Hoje, por exemplo, nós vamos falar a respeito de um pouquinho, nós vamos falar a respeito de nossa herança, da nossa herança mesmo, de verdade. Vamos lá, então. A gente tem que tomar posse dessa herança, Uma herança em Deus. Todo filho de Deus que, de alguma forma, teve acesso à informação do Evangelho da Graça, dado por Cristo, por Ele mesmo, Segundo o apóstolo Paulo, através do apóstolo Paulo, certamente já descobriu que a lei dada por Moisés foi introduzida para que o pecado abundasse. Em Romanos 5:20. Isto, em outras palavras, quer dizer que Deus deu a lei de Moisés, a lei, com o propósito de que realmente houvesse consciência do pecado. Eu sempre falo que Isaías 45:7 fala a respeito de que Deus criou o pecado, o mal e o bem. Mas a gente lê ali. Então, por que Ele criou o mal? Exatamente pelo que nós lemos agora, Para que a gente tenha consciência do erro, desse erro na carne. Porque o pecado já era. Nós vamos chegar lá. Isso deveria acontecer para que os que pertencem a Ele se sentissem distantes da sua presença. E quanto mais distante se sentissem, superabundava a graça do Senhor em suas vidas, em nossas vidas. Bom, é verdade que até hoje a maioria dos filhos de Deus prefere, talvez por ignorar a palavra da graça, viver sob o domínio da lei. Prefere ver-se permanentemente em pecado. Misericórdia. Só a graça. Não, isso não tem fundamento. E o mesmo parece ocorrer com a maioria dos líderes religiosos, esses que se chamam cristãos, que conhecemos. Eles igualmente buscam viver em conformidade com a lei de Moisés. Por quê? Se pegar a graça que está das cartas de Paulo, um novo pacto, De Romanos a Hebreus, as 14 cartas, 13. Cada um, tem uns que entendem 13, mas entendemos que Hebreus também tem o mesmo sentido das outras cartas, anteriores. Então nós entendemos também, eu entendo que foi Paulo que escreveu, mas não tem problema não, contanto que você entenda o Evangelho da graça, não o Evangelho aquele que para os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso não existe. Eles são livros históricos. Pois, por mais que um filho de Deus tenha se portado mal, presta atenção, por mais que um filho de Deus tenha se portado mal, sobre ele superabundou a graça do Pai Celestial. Como exemplo tem vários, mas eu vou dar um. Por exemplo, aqui em Goiânia teve aí, Goiás, aquele relato, aquele fato do Lázaro, 21 dias, tal, na captura. É exatamente isso aqui que nós lemos. Deu para entender? Não há necessidade, mas estamos mortos, para o pecado e se embora. Assim é Deus. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel ao que Ele estabeleceu. E em Jeremias, se não me falha a memória, Jeremias 1:12 está dizendo lá que eu e minha casa serviremos ao Senhor e que Ele não mente, Ele vela pela sua palavra a cumprir. Em Tito 1:2 também diz que Ele não mente. Em Números 23:19 diz que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E por aí vai. É tudo uma questão de ler. Se você não ler, você tem que ir na Bíblia, nesses apoios aí que você está aparecendo no Zumbi. Porque lá tem um pastor que lê, interpreta,
do jeito que ele quer, aí bota medo, aí você vai, se banana todo aí, pede emprestado e tal, e dá dízimo, e vai, e vira e mexe, sendo que tem gente morrendo aí fora, morrendo de fome. Deixa eu dizer aqui, teve uma perguntinha também, que fazem muitas perguntas para mim, aí fizeram uma pergunta assim, Hélio, então responde para mim então, onde é que está esse negócio aí de que quem dá aos pobres empresta a Deus? Você tem mais é que continuar a fazer a obra que Deus, entendeu? Tem que pagar o preço. Então você está chamando Jesus Cristo de burro, de Deus idiota, porque Jesus não fez nada, ele não fez a obra completa, você está completando ela, dando dinheiro para esses. Apesar das faltas que às vezes cometemos, não podemos seguir nos vendo em pecado. Sabe por quê? Porque estamos mortos para esse pecado. Quer ver? Está na Bíblia também, mas a minha tem 2 testamentos, né? Tem o Antigo e o Novo. E eu não estou fazendo apologia dizendo que o Antigo a gente tem que passar por cima, não. Não, mas é só para você entender que tudo que foi dito no Antigo Pacto já se cumpriu e agora no Novo, Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Estamos mortos para o pecado. Estamos mortos para o pecado. Mas o Antigo Pacto não diz isso. O pastor nenhum vai dizer isso para você, porque senão você vai deixar. Opa! É claro que para a nossa mente natural, a nossa mente humana, isso parece loucura, né? É mais fácil nós nos vermos em pecado do que mortos para Ele. É muito mais fácil. Muito, 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 muito. O fato de estarmos mortos para o pecado, em verdade, é uma dádiva de Deus para com seus filhos, né? Um presente dele que devemos receber e usufruir. Certamente você, assim como eu, sabe que já fomos batizados em Cristo, que fomos batizados na sua morte. No versículo seguinte, Romanos capítulo 6, versículo 3. Romanos 6, 3. Fomos batizados na morte, hein? Bom, vai lá, bom, vai tomar um banho. Toma um banho na sua casa. Não dá esse dízimo para a igreja e paga a sua conta de luz, de água, de luz, sei lá, vai pagando. Aí você vai ter que. Você quer tomar um banho, toma banho na sua casa, sozinho, numa boa, você e Deus, trocando ideia com ele e tal. Não na igreja, com uma plateia enorme lá, vendo você morrer, quase morrer afogado. Só a graça. Aí, Romanos 6,3 diz que nós fomos batizados em sua morte. Morremos com Jesus na sua morte. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Morremos com Jesus na sua morte. 2 Coríntios 5, 14. E na sua ressurreição ressuscitamos com Ele. Nós somos mortos juntamente com Cristo. Por isso não podemos mais ser achados em pecado. E tem mais. Como mortos, fomos justificados do pecado. Também Romanos capítulo 6, verso 7. E justificar quer dizer não levar em conta, né? Em outras palavras, isso quer dizer que tudo que ele conquistou na sua morte e ressurreição não nos foi dado como herança eterna. E eu creio nessa palavra. E aí, Hélio, o que você quer dizer com isso? Explica aí melhor. Então vamos lá. Você ainda vai seguir se vendo como pecador, depois de tudo que a gente está falando aqui? Ora, agradece a Deus, porque tem alguém, pregadores em graça, que coloca isso na sua mente. Você se lembra de Martinho Lutero? Aquelas 95 teses e tal. Então, aconteceu o seguinte, que pagando aqueles negócios lá de, como é que fala? Tinha que pagar o pecado, um negócio assim, uma vez por ano, né? E ele falou, mas peraí, lendo Romanos, coisa que muita gente não faz hoje. Sobre a Bíblia na igreja e olhe lá. Lendo Romanos capítulo 1, ele viu, peraí, já aconteceu tudo isso.
Não, 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 pera aí, não tem que pagar isso não. Essa carta de alforria aí tá por fora. Isso é para enriquecer, não, a igreja, de jeito e qualidade. Então ele criou essas 95 teses, né? Não é uma reforma. Só pura e simples. Não adianta as pessoas às vezes falam assim, eu descobri, eu inventei. Não, já existe. Em Colossenses está dizendo isso. Do visível e do invisível, ele já existe. Você apenas teve. Eu vi um testemunho esses dias atrás aí, passou na internet, está circulando por aí, de duas irmãs que foi assaltado e tudo mais e tal. Amém. Beleza. Mas tem que ter entendimento para isso aí. Quando Deus quer, até urubu vira garçom. Por exemplo, se já está certo que um determinado dia você estava no sistema religioso e ouviu o Hélio falando, ou qualquer um outro pregador em graça, falando sobre o evangelho genuíno, o evangelho da graça, a honra não é minha não. Se você saiu do sistema me ouvindo e passou a conhecer o evangelho da graça e a honra não é minha não, é toda de Deus. Romanos capítulo 11, versos de 33 a 36, para Ele, por Ele e nele. Já está escrito. Aí fala, poxa, o Hélio foi usado por Deus, porque não sei o que. Então, tudo isso Deus fez. Lembra que eu falei aqui de Isaías 45, 7? Ele criou o mal e o bem? Então, nós estamos aí, não estou fazendo mais que minha obrigação. Ah, minha discípula, eu levei na igreja, mãe na fé, e eu tenho muitos filhos na fé. Para. Não pensa melhor nisso não, e não fala, né? Não fala que você é como Maria, você é uma pessoa abençoada por Deus, mas ela não disse que mãe de Jesus, porque de repente, não, ela não falou nada disso não. Leia lá em Lucas capítulo 1, lá no Antigo Pacto, está ali. Leia lá, 1:37 em diante, vai lendo lá. Ela não pegou nada para ela, nada. Uma mulher respeitável, direita, perfeita. Essa mulher que sem saber ou sabendo já tinha o próprio Deus com ela, o próprio Cristo, mesmo sendo filho, nasceu dela, já estava nela e está nela. Quer dizer, está em você, está em mim. Esse negócio de ficar, eu vou buscar Cristo porque ele está em mim, como é que eu vou fazer isso aí? De jeito e maneira. O que importa mesmo é que vamos descansar na palavra do Senhor. Vamos seguir confiando, vivendo o Evangelho da glória de Cristo em nós. 2 Coríntios também, no capítulo 4, no verso 4, está escrito isso. É só uma questão de ler, né? Porque as pessoas procuram muito, eu fiz muito isso na minha vida. Um monte de Bíblia, coloca debaixo do braço, mas não sabe onde está Gênesis 1. Exagerando, né? Porque, eu tenho pastor para, né, ler e interpretar para mim, para que eu vou querer? Aí vive aí, morrendo de medo, né? Morre de medo de tudo, né? Veio para cá sem nada, agora tem medo de ser roubado, de ser morto, ser... Não, negativo. Eu não sou melhor que ninguém, mas esse evangelho genuíno, ele me garante, ele me dá aquela força. Atribulações você tem aí na sua vida? Todo mundo tem. Mas agora é que é a hora de confiar, de crer. Bom, somos parte do povo que resiste a tudo que se levanta contra o conhecimento e a obediência. Isso, quando a gente fala o crescimento e a obediência, é da palavra de Cristo, né? Esse Cristo ressurreto em nossas vidas. Somos parte do povo que, em base ao que ensinou o verdadeiro e único apóstolo da graça. A gente fala muito sobre Paulo. Não é que ele é mais que Cristo, não. É que ele foi o único. Em Romanos 12, diz lá que ele foi o único. Romanos não, minto, desculpa. 2 Coríntios 12 diz que ele foi o único a receber a revelação. Não é esses comedores de arroz e feijão, não. Que eu segui durante 28 anos. São gente boa. Mas eles foram criados para isso.
Eu já falei, Gálatas 4:22 está lá. Foram criados para isso aí. Cabeça dura mesmo. Deus, lembra daquela historinha lá de Moisés para libertar o povo do Egito? Toda vez que, aí Deus falava, vai lá e fala assim, assim, assim. Quando ele ia lá para falar que não era ele, era o irmão dele, que ele disse que era ruim para falar, chegar no meio do caminho, Deus endurecia o coração de Faraó. É desse jeito, é uma questão de entendimento. E esse povo que eu classifico, ou seja, que a Bíblia classifica e eu li, esse povo é filho da graça. Deus criou essa pessoa para isso mesmo. E é aquele negócio que a gente sempre fala também, que está na Bíblia. Você é tão ruim que quando morrer vai para o inferno. Primeiro que o inferno não existe. Você vai pagar aqui. Você vai ter momentos na sua vida que você vai pedir para morrer e não vai morrer. Você vai ficar aqui 2, 3 décadas, 30, 40, 50 décadas aqui, sofrendo, dando dinheiro para quem não precisa do seu dinheiro. É assim, criado como filho da escrava. Gálatas, capítulo 4, verso 22. Está escrito, pelo menos na minha Bíblia. Eu leio, né? Se você não lê, aí você vai falar exatamente o que geralmente as pessoas falam. Mas o meu pastor, a minha pastora, a minha não sei o quê, falou que... Aí que tá, então não existe mais profeta. Lucas 16, 16. Então por que aconteceu isso, isso, isso? Aconteceu porque, na realidade, quando Deus conhece o seu coração, eu não estou aqui para ensinar ninguém, mas, pura e simplesmente para dar uma luz para você, é o seguinte, quando acontece de você encontrar, e que nem essas duas irmãs que encontrou um bandido lá e orou e tal, está acreditando em Deus. Tá, mas não vem com esse negócio não de chegar na igreja e falar, tá vendo, meu filho na fé, tentou me roubar, tá ali. Não. Romanos, eu já falei, 11, 33 a 36. É para ele, por ele e nele. Para com esse negócio de meu filho na fé. Para com isso. E a Bíblia está dizendo lá o que pode acontecer. Então, aí é que tá. Você não vai melhorar de vida, você vai ficar doente, você vai ficar no seu... É desse jeito. É assim que funciona. Mas não adianta. Eu sei que tem pessoas aí que estão querendo me esganar. Está ouvindo, que está querendo, não sabe... Não tem problema não. Isso é muito bom. Sabe por quê? Você também foi criado por Deus. Você também tem Cristo na sua vida. Você é uma pessoa também que Jesus ama muito. E vive você. Ele está triste porque você vai buscá-lo na igreja. Na igreja. Você é a igreja, né? Atos 17, 24, Atos 7, 48, 28. Tá? 1 Coríntios 3, 16 e 17, 1 Coríntios 6 e 19, Hebreus 3, 6, e assim por aí vai, por aí vai. Mas enquanto você não descobre isso, você vai ficar cego assim, sabe como é que é? Você ainda está vendo tudo na Bíblia com um véu. Mas acontece. Então, esse tipo de pessoa nem adianta você discutir que vai ficar com problema. Vamos lá. Somos povo, né, que em base ao que ensinou o verdadeiro e único apóstolo da graça, que é o apóstolo Paulo, vive porque recebeu. A abundância da graça é igualmente o dom da justiça e como resultado reina em vida. Sabe por quê? Reina em vida, eu digo que está lá em Romanos 5,17 também, viu? Diz que você está reinando em vida. Porque a lei... o que ela produz é um sentimento, né, de culpa. A graça, por sua vez, traz uma absoluta certeza da consciência limpa diante de Deus. É aí que está, é o que eu te falei, a respeito de medo. Se você, por um acaso, em São Paulo, aquele menino chamado Xuxa, né, tricampeão mundial de natação aí, uma vez ele passou um perrengue no Guarujá, em Santos. Sabe quando a criança fica no comecinho da água, né, da praia, que ela vai lá na areia, depois ela volta e puxa, né, que não cobre nem o pé, a canela ali, fica ali. Ele quase que ele morre ali, porque deu câimbra nas duas pernas.
Quase que o camarada morre em um palmo d'água. Quando Deus quer, até o urubu vira garçom, já disse aqui. Mas não adianta, a gente fala, a gente arruma inimigo. Quer dizer, inimigo. Como ele mesmo diz, é o inimigo que está nele, né? Fala que não. Quer dizer, eu que sou um desigrejado, que isso não existe, onde que existe isso na Bíblia? Ah, mas você parou de ir na igreja, eu era desigrejado quando eu estava na igreja. Aí sim, porque a obra de Deus está aqui fora, ó, debaixo dos viadutos, mendigo, pobre, viúva. Ah, fica dando dinheiro para esses infelizes aí, fica. Bom, por sua vez, uma absoluta certeza de que a consciência é limpa diante de Deus. Viver a abundância da graça é direito nosso, como filho de Deus é a nossa herança. Então, eu declaro, como na palavra, né? Não vou dizer que nem o outro que ele fala assim, eu te abençoo em nome de Jesus. Quem vai morrer no Brás? Não é nada disso não. Eu declaro como na palavra, só lembro que está escrito, tá bom? A honra e a glória não é minha, é de Cristo, já falei. Romanos 11, 33 a 36, tá bom? E tem outras passagens também que falam a mesma coisa. Então a honra e a glória é todinha dele. Vamos lá. Como eu sempre, a gente põe uma riqueza de versículos e capítulos aqui, então tá. Vamos ler só. Em Romanos 8:30, e Hebreus 10:14. Hebreus 10:14. Justos e perfeitos em Cristo Jesus ressurreto. Justos e perfeitos em Cristo Jesus. Romanos 8:30, Hebreus 10:14. Ok? Então, no amor de Cristo, o ressurreto, Hélio Gonçalves vos deseja muita graça e muita paz, esperando que de repente inscrevam-se, ok? Visualizem bastante, divulgue. Se tiver alguma dúvida, você já sabe do meu telefone, do meu WhatsApp, Instagram, Twitter. Passa como muitas pessoas têm feito, fazendo algumas perguntas. E isso é muito bom, porque se pergunta porque está na dúvida. Aí é até alguma coisa que é bom, porque de repente eu também não sei, aí eu vou pesquisar. Aí eu acabo aprendendo também. Sabia que, para encerrar, você sabia que quem, numa sala de aula, um professor com 40 alunos, sabia que o professor é o que aprende mais do que os alunos? Ah, não sabia? Porque aquela matéria, ele vai dar que seja o dia todo para um monte de gente. Ele vai repetir ela várias vezes. E você aprende hoje e depois tem que estudar ainda para a prova. E de repente, às vezes, até passa em branco. Entendeu? Graça e muita paz, lembrando que a verdade dói. A dúvida corrói. E o sistema religioso, a mentira, destrói. Graça e muita paz e até próximo, ok?